E o tal livro da vida? O livro da vida está lá em Apocalipse. Não, está lá com Moisés, ele fala, risca meu nome aí no livro da vida. Bem, aí você está interpretando que o livro de Moisés é o livro do Apocalipse. Não. Então depois você me mostra o texto que diz lá em Apocalipse que o livro da vida de Apocalipse é o mesmo livro de Moisés. Moisés fala que Moisés já tinha entendimento e sabia desse livro. Obrigado, Gilberto. Não está livro da vida, não. Ele fala, risque o nome do livro que tem escrito. Não é da vida. Só pode ser. Aí eu não sei. Essa história do Moisés. Assim, pode ser, mas pode ser que não. Eu sou pregador. Eu não posso pregar Mas ele dúvida. sabia da existência do livro, né? Hã? Mas ele sabia da existência do livro. Não sei. Você deveria riscar aí o nome desse livro. É um livro. Qual livro? Então, faz o seguinte, quando você for pro público, você prega isso. Aí nesse caso, então, em relação a isso, é aquele caso, eu poderia pregar isso e ninguém ia nem dar atenção, mas é uma questão de consciência, eu não posso fazer. Eu entendo que eu não posso. Aí nesse caso, mas você pode me convencer, vai que você faz uma monografia e você consegue provar. Então, em relação a essa questão de interpretar a Bíblia a partir da própria Bíblia. Por quê? Porque observa bem, a gente precisa ver o que, Moisés disse. Mas o que os profetas disseram, inclusive a respeito do assunto que Moisés citou? E o que os apóstolos disseram? O que Jesus disse a respeito daquilo que os profetas falaram? E o que os apóstolos disseram? Ela está fazendo pergunta também, ou? Como é gente que não falou ainda, tá beleza. O Marco gastou o crédito. Seu nome? Mariana. Oi, Mariana. Mas o livro da vida não é destino? Se o livro da vida o quê? Não é destino. Não é destino? O que acontece é o seguinte, o livro da vida é onde a gente tem aquela discussão, sobre a questão da perda da salvação. Por exemplo, se Deus ele escreve o nosso nome no livro da vida e Deus ele conhece passado, presente e futuro, então ele não tem aquele negócio de assim, hoje Mariana, né? Então, Mariana disse para a mãe que ia para Nova Iguaçu, mas foi para Belfor Roxo, perdeu a salvação. Entende? Ou então, digamos, Mariana achou graça, zoou a colega na escola, perdeu a salvação. Aí ele vai e apaga. Aí a Mariana voltou a orar 1 hora por dia. Aí nisso escreve de novo, porque agora ela está dedicada. Ou seja, se Deus dependesse de nós para escrever e apagar o nosso nome do livro da vida, eu não sei se dá para perceber, ia ficar complicado. Então, a salvação não é pelas obras, né? Bem, eu não vou entrar por esse caminho, Marcos, porque é o seguinte, na soteriologia, tem aquele camarada que é calvinista puro e tem aquele camarada que é arminiano puro. E assim, o arminiano puro, ele vai explicar e justificar a perda da salvação. E o calvinista puro, ele vai argumentar e justificar por que ele acredita que a gente nunca escolheu nada, Deus escolheu tudo e acabou. Entende? E eu não estou aqui, aquele caso assim, eu não estou fazendo um trabalho pastoral com vocês. Eu estou apresentando pontos de vista. O pastoral, vocês conversem com o pastor e ele fala assim, olha gente, eu penso assim por isso, isso e isso. Agora o que eu estou falando, eu estou apresentando o que tem. Não sei se deu para perceber a diferença. O curso que a gente está fazendo aqui não é uma questão de classe de escola bíblica, onde eu estou passando a doutrina da igreja. Não, é uma área de teologia onde a gente está apresentando posicionamentos. Entendeu a diferença? Por isso que é o seguinte, vai ter hora que de repente, vai parecer, que eu sou de uma linha, vai ter hora que vai parecer que eu sou de uma outra linha. Por quê? Porque eu não estou, por exemplo, se eu estivesse numa classe de novos irmãos para falar sobre a doutrina da Igreja Batista, aí sim, é cartilha, é só ali bonitinho. Mas aqui o que a gente está fazendo? A gente está discutindo um assunto e aí, aquele negócio, aí vocês, por exemplo,
Anderson e Renan vão lá no pastor Juvenal, tá entendendo? Né? Esquenta a cabeça deles, vocês vão no pastor Joel, e aí resolve a parte doutrinária. Aqui, a gente tá assim, olha, tem esses pontos de vista. E eu não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, por quê? Porque quem defende um lado tem suas razões. E quem defende o outro também tem suas razões. Mas isso aí fica bem em cima do muro, né? Bem, depende o que você acha. Por exemplo, se você perguntasse a minha convicção, eu diria a minha convicção. Mas lembra, eu não estou aqui como pregador para pregar a minha convicção. Deu para entender? Então, eu não sei se dá para você perceber que assim, eu não estou em cima do muro. Eu sei no que eu acredito. Só que aí fica a critério. Eu vou dizer o que eu acredito para induzir pensamentos? Eu vou dizer o que eu acredito só para entrar em rota de colisão com quem pensa diferente? Para quê? Se é minha igreja, se eu sou pastor, eu prego minha convicção, sem problema nenhum. Entende? Agora, por exemplo, se eu, digamos, eu sou um camarada que sou calvinista e vou pregar numa igreja que o pastor da igreja prega que o crente perde a salvação. Aí eu chego lá e falo que não é bem assim, olha o tumulto que eu vou arrumar na igreja dos outros. Ou então, deu para entender? Ou então eu vou numa igreja que batiza criança, sem pública profissão de fé. Aí de repente, digamos que o batistério é isso aqui. Aí pega a criança, né, joga a água lá em cima da testa da criança. Aí eu chego lá e faço hora com o batismo, né, que aquela igreja faz. No dia seguinte, o pastor vai ter que cortar um dobrado e eu não estou lá. Entende? A minha área é o quê? Eu estou falando do que existe. Agora, na pregação é diferente. O dia que eu preguei minha convicção. Aqui eu estou apresentando o que existe. E a gente está seguindo. Beleza? Mas você quer saber o que eu penso? Me faz uma pergunta direta. Então tá, o que você quer o que você quer saber sobre o que eu penso? Eu creio, entende? Porque é o seguinte, eu sou teólogo nível soft. Eu creio que o cristão não perde, porque o que poderia fazer o cristão perder a salvação seria o pecado. O que a gente faz tão bem como pecar? Eu não sei. Nós somos peritos em pecar. Nós temos habilidade para pecar. Desde pequenininhos. Em pecado me concebeu minha mãe. Então eu tenho dificuldade de achar que o crente perde a salvação. Essa oração já é uma oração de arrependimento. Tá, mas ainda assim... O problema é permanecer no pecado. Mas eu te pergunto, tá legal, vamos lá, suponhamos, né? Também. Essa história de pecado me concebeu minha mãe, também não foi para nós, foi para aquela situação lá atrás. Porque eu não creio, na verdade, que minha mãe não concebeu pecado. Então, aí vamos lá. Por exemplo, na teologia, esse pensamento parecido com o seu é chamado de pelagianismo. Depois você procura no Google, pelagianismo. Aí nisso, pelagianismo. Aí, então, Pelágio tinha uma ideia contrária de Agostinho, e aí depois, não é Agostinho Carrara da grande família não, tá gente? Agostinho teólogo, Agostinho de Hipona, não mistura as coisas. Então, aí nesse caso, em relação a isso, olha a interpretação da Bíblia pela própria Bíblia. Você vai ver lá em Romanos 3:23, que quem pecou? Romanos 3:23? Entende? Então o que acontece? A gente não tem saída. Então, em relação a isso, é aquele caso, por exemplo, vamos lá, digamos, Gálatas, quando fala sobre as obras da carne no capítulo 5, e que Paulo escreve para crentes, ele fala que quem pratica aquelas coisas que estão lá não vai herdar o reino de Deus. Aí eu pergunto, aquela igreja não praticava aquelas coisas? Na nossa igreja a gente não pratica aquelas coisas? Está dando para entender? A gente não pratica aquelas coisas. A gente só pratica o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vai ficar muito ruim isso aí, tem que ter um... Está dando para entender? Então eu não sei se dá para perceber que assim, essa é a questão.
Porque, vamos lá, eu lembro de por exemplo, vou pegar uma questão simples. Um aluno meu, ele falou assim, não, mas o cara que trai a mulher, esse cara perdeu a salvação. Eu falei para ele, qual traição que você está falando? A conjunção carnal, o pensamento impuro ou a olhadinha? Tá dando para entender? Os três são chamados de adultério. Tá dando para entender? É aquele caso. Conjunção carnal é um pouco mais difícil, porque tem várias situações, né? O cara tem aquele percurso, casa, trabalho, igreja. Para ele dar um balão, ele vai ter um pouco mais de trabalho. Mas a olhadinha é mais fácil. Perto da mulher é mais complicado, porque senão o tempo fecha, né? Na igreja ele não vai fazer porque ele sabe que tem um irmão patrulhando ele. Ele sabe que tem, né? Então, perto de casa, da rua, ele sabe que não pode dar mole porque tem alguém patrulhando ele. Olha lá o irmão, perto dos colegas de trabalho. Mas se ele está dentro do carro, vidro fumê, tudo escuro. Se ele é preto, então... Aí o que acontece? Observa bem a situação. Mas ainda tem dificuldade. O pensamento impuro, ninguém está vendo. E aí pensou, já pegou, né? No quesito deu... Mas isso não vale não, porque ninguém controla o pensamento. Às vezes o pensamento passa para o próximo, né? Ninguém está falando do pássaro que voa, está falando do pássaro que pousa. É isso que a gente está falando. O pensamento que te assalta é diferente do pensamento que você alimenta. Uma coisa, minha filha, é aquele camarada que passa, que te faz arrepiar, mas você não está acompanhando, não está imaginando, não está pensando, não está fazendo nada. Outra coisa é quando você faz o seguinte, vou pensar. Aí já era. Aí foi pro saco. Satanás já arrastou. Já foi. Será o fininho de Satã. Passou, cortou. Deu para entender? Então, assim, essa é a minha... Não, mas é porque isso não aconteceu com ela. Estou sendo hipotético. Então, o que acontece? Eu não sei, não entendi sua risada. Olha só, a risada do mal. Aí, em relação a isso, olha aí, pensou o mal da irmã, perdeu a salvação. Entendeu? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a minha dificuldade é essa. Mas o arminiano puro, ele tem uma explicação, né, para isso. E que não é a minha praia. Então é por isso que eu estou dizendo. Quando você fala de Armínio, eu nunca tive preocupação com essas duas figuras, nem com outras figuras que falam. Eu sou batista, não é por causa porque batista porque tem lá um treco lá que é que chama uma. Eu sou batista, porque entrei aqui, me senti bem. Minha mãe era batista, eu conhecia o proceder da minha mãe. Entendeu? E entrei para cá, gostei e fiquei. Ele conheceu aqui também. Conhecia, achava muito maluco, sempre foi maluco. Não mudou com o passar dos anos, não. Já era assim. Não, era pior, tá melhor. Tá. Depois da maternidade. Não faz mais efeito, cara. Entendeu? Porque agora, como tem que dar exemplo, né? É porque quando a gente fala assim, porque você é calvinista ou é armênia, eu falei assim, não sei nem o que é isso. Olha só, você pode pensar que não sabe o que é arminianismo nem calvinismo, assim como a Vânia pensa que não sabe o que é pelagianismo. O que acontece? Não? Então vamos lá, o que é pelagianismo? Vê? Doutrina de convicção dos pelagianos, segundo a qual o homem era totalmente responsável por sua própria salvação e que minimizava o papel da graça divina. Não é verdade? Não. Então você... Eu sou responsável pela minha salvação. Não. Mas eu não imagino, entendeu? O que meu irmão fez de pecado? Para de conseguir. Já nasceu com pecado. Então, deixa eu ver se eu entendi. Né? Sua mãe não fez nada, você não nasceu com o pecado original. Eu tenho dificuldade de aceitar isso. Depois, além desse resumo aí, dá uma lida mais profunda sobre o pelagianismo. Dá uma lida, mesmo que você discorde de Pelágio, com Agostinho você não concorda. E aí nesse caso, e é um pensamento antagônico deles dois. Mas aí, como por exemplo, eu também, quando eu fui para a igreja, eu entendia que toda igreja pensava da mesma forma. Mas aí com o passar do tempo que você percebe que cada igreja tem uma cor doutrinária. Só que essa igreja não tem essa cor doutrinária do nada.
Isso é porque tem todo um histórico, uma caminhada, e abraça, cada denominação bebe de uma fonte teológica. Então, assim, a gente quando chega à igreja, parece que assim, Deus revelou aquilo. Mas o que acontece é o seguinte, Deus ele trouxe uma revelação, mas cada segmento interpretou a revelação de um modo. E esse modo de interpretar a revelação faz com que essa igreja caminhe. A revelação é a palavra de Deus. Ela não é de única interpretação? Não. A questão não é se ela é de uma única interpretação. A questão é quem tem a única interpretação. Ela é a única revelação. Vai ter batista que vai achar que tem a interpretação correta. Vai ter presbiteriano que vai achar que o batista não tem interpretação correta. Cada um puxa a brasa para sardinha. Não tem para onde correr, né? Então, ao homem seu caminho reto lhe parece. Só que quando a gente não entrou pensando isso. A gente foi pensando à medida que foi construindo. Aí é onde entra aquela questão de que parece que eu estou em cima do muro. Não é que eu estou em cima do muro. Eu tenho meu lugar teológico, mas respeito o lugar teológico do outro. É que ele pediu a palavra aqui, senão vai parecer que eu só sei da palavra para quem não pede. Mas vai, fala aí. Questão da convicção. Deixa só ele falar um instantinho, assim, rapidinho. Fala, Renato. Rapidamente, você estava falando sobre questão de salvação, uma pergunta. Quando a gente fala que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, são os pecados do passado, presente ou futuro? Tudo. Porque ele, como é que eu posso dizer? Assim, todos pecados. E aí o que acontece? A Bíblia fala, né, em Romanos 5,12, melhor. Quem pode abrir a Bíblia aí em Romanos 5,12? Romanos 5,12. Porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, não tem como ter... Porque um falhou, todo mundo se estragou. Geral. Deu para entender? É aquele caso, você não pediu para ter a genética dos teus pais. Você herdou. Deve ser uma matriz borrou, a chefe vai sair. E aí o que acontece? Nós não temos como ser... Nós não temos como... Vou pedir o Edinaldo para não faltar mais. Nós não temos como ter a genética do peixe, meu Deus do céu. Nós somos humanos. Então, eu não sei se deu para perceber. O pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte veio a todos pecaram. Porque olhando para essa linha, a gente vê que não tem como perder a salvação. A gente vê que Cristo pagou por todos os pecados, tanto no passado, presente e futuro. Aquilo que você vai pecar, Cristo já pagou pelos teus pecados. No entanto, que eu ouvi uma pregação do reverendo Hernandes de Lopes, ele falou que hoje, como nós somos filhos... Mas complicou. Você assembleando, ouviu um presbiteriano? Que salada. Meu Deus, vai. Meu Deus. Eu ouvi aí ele falando, não, mas uma coisa que concordo com ele. Ele falou assim, hoje, quando o Filho de Deus peca, ele sente no coração que está pecando. A nova natureza. Entendeu? É diferente. A gente sente quando a gente está pecando. O Espírito Santo incomoda a gente, entendeu? Então, hoje a gente não tem mais comunhão com pecado. Ou seja, você nem curte o pecado direito, rapaz. Não curte. Aí ele falou... Assim, se você não é crente, tu ia estar se lambuzando no mel. Mas aí como você é crente, fica assim, Deus está me vendo. Meu Deus, perdão, meu Deus. Eu queria ser mais forte. Aí pronto, já, você não curte. Não curte o pecado. Pede perdão, tá tudo certo. Não, mas assim, é diferente, assim, o salvo, ele não tem essa atitude assim de safado, como eu posso dizer? Porque é aquela coisa assim, eu queria ser melhor para Deus, entende? É aquela sensação do tipo, olha, eu sou essa porcaria aqui, entende? Eu não queria ser assim, eu não queria dar esse mole, o Senhor não merece isso, Deus está triste comigo, assim, é uma sensação diferente. O outro não, o outro tá assim, tá bom, se o pastor Gilberto vier falar comigo, eu conheço os podres do ano. Não tem prazer daquilo. É o seguinte, não, é o quê? É ruim, Janaína vai me entregar, tudo bem que ela me viu, mas ela sabe que eu conheço um podre dela. Percebeu a diferença? É diferente.
É diferente. O outro ninguém viu. Mas fica aquela sensação assim, ofendi a santidade de Deus. Hã? Entendeu como é que é o negócio? Então essa é a questão. Mas aí eu não sei se dá para perceber, né? Por exemplo, essa é uma questão de convicção minha. E eu não entro em treta para assim. Porque a Bíblia você quando lê, e a gente não conhece, não tem, não estuda o que você estudou, a gente vê assim, por exemplo, existem os filhos de Deus e também a Bíblia diz que tem os filhos do diabo. E os filhos do diabo, a marca é que eles não amam seu irmão. Entendeu? E o filho do diabo é de carne e osso. E não ama o seu irmão. Entendeu? A gente pensa que o filho do diabo é o cara que bebe cachaça e fuma maconha. Mas o cara que não ama o seu irmão, de acordo com a Bíblia, ele é filho do diabo. Entendeu? Mas ele é de carne e osso. É aquilo que eu estou dizendo, né? O cara de carne e osso. Então você fica naquela que tem os filhos do diabo, Isso. que são iguais a mim, e tem os filhos de Deus que são iguais a mim. Aí, como diz um pastor amigo meu, né, pastor José Carlos, ele falava o seguinte: salvo quem é sábio. Então, eu não estou aí querendo saber quem é salvo e quem não é. Se eu estou numa igreja, eu acredito que todo mundo que está ali é salvo. Se não for, não tem nada a ver com isso. Eu vou tratar, vou pregar, vou falar como se todo mundo fosse salvo. E vou viver minha vida. Mas eu sei quem sou eu aqui dentro. Vocês eu não sei, mas eu sei quem eu sou. Entendeu? E por aí vai.